Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Vamos viajar pelo país e conhecer ações e projetos que beneficiam o cidadão. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre a psicologia jurídica, que auxilia os juízes na solução dos processos. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas do supervisor de atendimento radiológico e do técnico em radiologia vão ser respondidas por uma magistrada de Belém, no Pará. Vamos também até Vitória conhecer os principais projetos do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, direto de São Luís, um pouco da festa mais marcante da cultura popular maranhense, o Bumba Meu Boi. Tudo isso e muito mais, agora o nosso Jornada já começou. Para julgar conflitos entre patrões e empregados, não basta apenas conhecer a legislação ou a jurisprudência trabalhista. É preciso saber aplicá-las com sabedoria. Isso porque, até decidir, o juiz precisa ouvir as duas partes envolvidas, confrontar versões, além de afastar crenças e ideologias pessoais. Para atingir esse objetivo, a formação dos magistrados inclui o estudo da psicologia jurídica. E esse é o tema da nossa reportagem especial de hoje. 22 anos de magistratura. O juiz Francisco Luciano de Azevedo Frota, titular da Terceira Vara do Trabalho de Brasília, conta qual é o maior dilema dele na profissão. É quando eu percebo que o empregador, o empresário, aquele que detém os meios de produção, ele não tem pelo trabalho humano o respeito devido, que ele trata o trabalhador como um objeto, como uma peça, uma mera peça de reposição da sua engrenagem empresarial. E o juiz Francisco tem bons motivos para defender o respeito social. Experiente em salas de audiência, já testemunhou comportamentos surpreendentes. A empresa ofereceu um valor que nem era um valor tão significativo. O empregado falou assim, esse valor para mim, o empregado, eu perguntei, o senhor aceita essa proposta? Falou, esse valor para mim não vale nada, isso não me interessa. Para mim ele pode me dar esse valor. Eu só quero que ele me peça desculpas e reconheça que eu fui um trabalhador leal e honesto durante o tempo que eu trabalhei para ele. Isso para mim é muito significativo, sabe? Isso para mim tem uma simbologia muito forte do que é o sentimento operário quando procura a Justiça do Trabalho. Tá aí a importância da sensibilidade de quem julga. E na Justiça do Trabalho, depois de passarem no concurso para juiz, os novos magistrados recebem uma preparação. E ela acontece nos cursos da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. É preciso conhecer o comportamento humano e os processos mentais que orientam o ser humano. A psicologia jurídica, que está na grade curricular do curso de Direito, também é vista no curso da ENAMAT. É importante que ele conheça algo sobre esquizofrenia, sobre neurose, sobre psicose, sobre depressão. Mas o que eu acho que ele tem que entender muito mais é da psicopatia. Um psicopata não experimenta sentimento e culpa. Então, na medida em que o juiz tiver conhecimento maior sobre o que é um psicopata, ele vai ter melhores condições de lidar com o objeto de trabalho dele. Mas não são só os psicopatas que podem vir a fazer uma falsa afirmação, mentir em juízo. Essa é uma situação que deve ser reconhecida pelo magistrado ao ouvir testemunhas. Então nem sempre é fácil divisar o que é o perjúrio, ou seja, faltar com a verdade, e o que é apenas a visão que a testemunha eventualmente tem dos fatos comprometidos. Só que no Brasil, mentir durante o depoimento não é crime para o réu. O perjúrio é em relação às testemunhas que prestam depoimento como testemunha sob compromisso legal de falar a verdade. Em relação às partes, não, porque as partes não podem produzir, não são obrigadas a produzir prova contra si. Se ela falar algo contra si, é o que a gente chama de confissão. Esta advogada é uma especialista em psicologia do testemunho.
Ela defende que o depoimento de uma pessoa sobre um fato em juízo depende de como essa pessoa percebeu esse acontecimento, como a memória dela registrou o ocorrido e como isso será expresso. Os magistrados são treinados para extrair das testemunhas os dados corretos. Ela compreende desde uma consciência do entrevistador, dos objetivos da entrevista, da identificação também dos seus sentimentos que estarão envolvidos naquele momento, né, até um olhar mais atento ao outro, um olhar mais atento à testemunha. O juiz precisa ter essa sensibilidade de saber que, embora aquela testemunha não tenha conseguido situar os fatos no momento, no tempo certo, mas ele conhecia os fatos, ele só estava nervoso. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil. Acompanhe algumas decisões judiciais de destaque. O TRT do Paraná anulou a demissão por justa causa aplicada a uma empregada de um supermercado em Foz do Iguaçu, que foi levada à delegacia pelo gerente sob a acusação de ter furtado R$10 do caixa. No processo, ficou comprovado que houve apenas um esquecimento de registro da quantia pela trabalhadora. A empresa foi condenada também a pagar R$5 mil por dano moral pelo tratamento humilhante e vexatório ocorrido no momento da dispensa. Em Minas Gerais, o TRT manteve a decisão que condenou uma empresa de colchões a ressarcir uma vendedora pelo desgaste causado ao veículo particular dela, usado na distribuição de produtos. Para o tribunal, o desgaste era público e notório, não dependendo de prova, já que o carro era efetivamente usado em viagens. Além disso, o ônus da atividade econômica deve ser sempre do empregador, não podendo ser transferido ao empregado. A empresa recorreu da decisão. Uma professora de canto que trabalhou durante 5 anos para o Instituto de Música do Distrito Federal, com base em sucessivos contratos de prestação de serviço, teve vínculo empregatício reconhecido por todo o período trabalhado. De acordo com a decisão da 22ª Vara do Trabalho de Brasília, o direito trabalhista permite a desconsideração da relação jurídica construída por instrumentos contratuais, se a realidade revelar elementos que configurem a efetiva relação de emprego. O Instituto foi condenado a retificar a carteira de trabalho da professora e a pagar todas as verbas rescisórias, como 13º e férias, além de realizar os depósitos do FGTS. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de quem trabalha em radiologia. E ainda hoje, um raio-x do TRT do Espírito Santo. Nós voltamos em instantes. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, abriu concurso para os cargos de analista judiciário e de técnico judiciário. As inscrições vão até 12 de agosto e podem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br. As provas estão marcadas para 13 de setembro. O TRT do Rio Grande do Sul é o primeiro órgão do Judiciário brasileiro a publicar edital de concurso com reserva de 20% das vagas para candidatos negros. Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar os serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho. Chegou a hora do JT em ação. A ouvidoria do TRT da 10ª Região percorreu o estado do Tocantins para ouvir cidadãos, servidores e magistrados das cidades de Palmas, Guaraí e Araguaína. A ação faz parte do projeto Ouvidoria Itinerante. Durante uma semana, os gestores da ouvidoria do tribunal debateram conceitos de transparência e coparticipação popular na gestão da administração pública. Em Mato Grosso, a Justiça do Trabalho possibilitou pela primeira vez no estado a sustentação oral de advogados por meio da videoconferência. A ferramenta foi inaugurada durante uma sessão da 2ª turma de julgamento do TRT. A videoconferência permite a redução de custos e, apesar de estar restrita por enquanto a algumas unidades do interior, deverá se expandir para as 38 varas do estado, inclusive as da capital mato-grossense.
No Rio de Janeiro, as medalhistas olímpicas Adriana Bear e Shelda, atletas do vôlei de praia, gravaram um vídeo lançado em ato público em frente ao canteiro de obras do Museu do Amanhã, projeto do Porto Maravilha que integra o plano de legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A produção audiovisual é uma ação do programa Trabalho Seguro e tem o objetivo de alertar os operários sobre a importância do uso dos equipamentos de proteção individual para evitar acidentes de trabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou a campanha de divulgação da Semana Nacional da Execução Trabalhista 2015, que ocorrerá entre os dias 21 e 25 de setembro. Com o slogan "Chegou a hora do seu direito sair do papel", o objetivo é estimular o cumprimento efetivo das decisões pelos devedores. Durante a semana, as varas do trabalho e os tribunais regionais organizam mutirões para encerrar o maior número possível de processos com dívidas pendentes. Patrões e empregados sempre têm dúvidas sobre a legislação trabalhista. Hoje vamos responder as perguntas de um técnico em radiologia e do supervisor de atendimento radiológico. Nossa convidada é uma magistrada de Belém, no Pará. Veja só. De quanto tempo deve ser minha jornada de trabalho semanal? Bom, Thiago, enquanto técnico em radiologia, você é regido por uma legislação especial que lhe assegura o direito a 24 horas semanais de trabalho, diferentemente dos trabalhadores em geral, que têm direito a 44 horas semanais. Se a minha colaboradora, que é técnica em radiologia, estiver grávida, eu sou obrigado a afastá-la das atividades? Alex, essa questão é interessante porque ela envolve 3 interesses. O interesse da trabalhadora, que precisa preservar o seu emprego, o interesse do patrão, que precisa ter aquela prestação de serviço, e o interesse da maternidade, o interesse do nascituro. No caso específico, esse terceiro interesse é o que deve prevalecer para proteger o nascituro de todos os riscos. Aqui a atividade em radiologia expõe a trabalhadora, e a trabalhadora deve ser afastada para desenvolver uma outra atividade dentro da empresa que não a exponha a risco de saúde. Vamos fazer uma viagem até 1973. Nesse ano, a Lei 5.889 instituiu importantes normas para o trabalhador rural. É o que você confere no quadro Memória JT. 1973, ano em que foram instituídas as normas de regulamentação do trabalhador rural. A Lei 5.889, de junho de 1973, especificou diversos direitos dos trabalhadores rurais, como horário de trabalho, adicional noturno e trabalho do menor. Todos que trabalhassem mais de 6 horas deveriam ter um intervalo entre as 2 jornadas. O descanso deveria ser de, no mínimo, 11 horas. Além disso, quem trabalhasse de 9 horas da noite às 5 da madrugada deveria receber 25% sobre a remuneração normal. Já os menores de 16 anos não poderiam trabalhar à noite, mas, se prestassem serviço durante o dia, tinham que receber o salário mínimo. A lei reafirmou ainda que todos os empregados rurais teriam os direitos trabalhistas assegurados, como, por exemplo, o FGTS. No próximo programa, você vai ver que em 1981 foram comemorados os 40 anos da Justiça do Trabalho. No próximo bloco, um verdadeiro raio-x do TRT do Espírito Santo. E em São Luís, no Maranhão, o trabalho de quem mantém viva a tradição do Bumba Meu Boi. Nós voltamos daqui a pouco. Toda semana, a página do TST no Facebook publica dúvidas sobre os direitos trabalhistas, além de sugestões de internautas. Participe por meio da hashtag QueroPost. Acesse facebook.com/TSToficial. No quadro Raio-X de hoje, vamos conhecer a história do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Instalado em 1991, esse TRT aproximou a população capixaba da Justiça do Trabalho. Até então, os conflitos trabalhistas eram decididos pelo TRT da 1ª Região no Rio de Janeiro. Saiba mais.
Espírito Santo, estado conhecido pela culinária, vários portos e diversas fábricas. Foi aqui que desembarcamos para conhecer a história da Justiça do Trabalho no estado. A capital do Espírito Santo, Vitória, ganhou a primeira junta de conciliação e julgamento em 1941 e até 1986 outras duas. Até então, o estado não contava com um TRT instalado na capital. Apenas em 1989, com a Lei 7.872, foi criado o TRT da 17ª Região. Em 1991 foi instalado o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Antes, o estado com mais de 3 milhões de habitantes fazia parte do TRT do Rio de Janeiro. Com a instalação, o regional mudou a realidade trabalhista do povo capixaba. Logo no início era tudo difícil. É como quando nasce, como eu disse, é quando nasce uma criança. Então todos nós, tanto os de carreira, como os juízes do quinto, como os classistas que outrora existiam, tudo era novo. Foi começar difícil, com muito sacrifício, com muito conhecimento a adquirir. E que hoje, que foi com o tempo, foi se ganhando experiência. Hoje, passado mais de 2 décadas, nós temos um tribunal realmente consolidado aqui em Terras do Espírito Santo. A primeira presidente do TRT foi uma mulher, a desembargadora aposentada Maria de Lourdes Vanderlei Souza. O início alegrou bastante pessoas que moravam aqui, porque especialmente a classe dos advogados, porque eles precisavam se deslocar uma distância muito grande para chegar até a primeira região e defender os processos que eles tinham sobre a orientação deles. De modo que, além da OAB, grande parte da população também foi beneficiada, porque quando um tribunal se instala, ele é fator de crescimento para o local. Inicialmente, o TRT era composto por 8 desembargadores e 12 juízes substitutos, sem falar em vários servidores, que antes trabalhavam nas juntas de conciliação, como era o caso de José Hamilton. Nós almejávamos naquela época que o tribunal não somente proporcionasse uma prestação jurisdicional mais rápida e eficiente para a população do Espírito Santo, mas que também, com relação aos servidores, que fosse uma possibilidade de aperfeiçoamento profissional, de valorização. Mas as dificuldades enfrentadas para a construção de uma justiça célere não terminaram por aí. Em 1999, todo o estado sofreu um baque com a possível extinção da Justiça do Trabalho. Era uma época conturbada, onde o senador Antônio Carlos Magalhães surgiu com a ideia da extinção da Justiça do Trabalho, com a ideia de que a Justiça do Trabalho criava muito conflito, e, enfim. Nós sempre, obviamente, fomos contra essa concepção, principalmente porque se a ideia fosse essa, bastava acabar com a justiça criminal, que o crime acabaria, né? Ou seja, não seria acabando com a justiça do trabalho que acabariam os conflitos trabalhistas. Essa é a nossa preocupação. Conhecido como Dia do Fica, o movimento para impedir essa extinção reuniu juízes, servidores, advogados, políticos, sindicalistas e estudantes na capital. Capixaba unido jamais será vencido! Capixaba unido jamais será vencido! O movimento deu certo e, com o tempo, o TRT ajudou a solucionar diversos conflitos trabalhistas. Em 1991, o regional recebeu mais de 6.000 processos. Já em 2014, foram 16.321. Antigamente, o que acontecia? O capixaba via a Justiça do Trabalho como algo distante. Hoje não. Hoje ela vê que ela existe e que está bem próxima dele, cidadão. A Justiça do Trabalho do Espírito Santo é composta por 24 varas e o Tribunal Regional. São mais de 900 servidores, vários estagiários e aprendizes e 12 desembargadores. O TRT já implantou o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho e apoia programas como o Trabalho Seguro e de combate ao trabalho infantil. Desde 2011, o TRT também faz parte do projeto nacional Trabalho, Justiça e Cidadania.
O objetivo desse programa é conscientizar os cidadãos sobre os próprios direitos e deveres, aproximar o judiciário da sociedade e promover o exercício da cidadania. Ele é realizado em escolas da região. São programas bastante interessantes e que realmente eles trazem uma resposta a quem se dedica a esses programas. E para comemorar os 25 anos da Lei de Criação do TRT, foi lançada a exposição de itinerância para que todos os trabalhadores do regional conheçam ainda mais a história do TRT. O Bumba Meu Boi é a festa mais marcante da cultura popular maranhense. Em homenagem ao protetor do Alto, São João, a festa acontece principalmente entre os meses de junho e julho, mas a dança folclórica também movimenta o estado durante todo o ano. Para conhecer um pouco mais dessa tradição, nossa equipe viajou até São Luís. Saiba mais no quadro Meu Trabalho é uma Arte. A lenda maranhense diz que o escravo pai Francisco mata o boi de estimação de seu senhor para realizar o desejo de grávida de sua mulher Catirina, ansiosa por comer a língua do boi. Quando o dono do boi descobre o mal feito, exige que o escravo traga o bicho de volta. Índios, espíritos da floresta e curandeiros com seus coquetéis são convocados para o que parece impossível, mas eles conseguem ressuscitar o boi. E quando eu vi meu boi ressuscitando, fiz uma grande festa na minha fazenda. E até hoje no estado do Maranhão se comemora a festa do Bumba Meu Boi. Eu sou o Washington Coelho, sou maranhense, sou professor da Universidade Estadual do Maranhão. E nos meus momentos alegres e festivos, eu sou boeiro. O que é boeiro aqui no estado do Maranhão? É aquele que brinca o Bumba Meu Boi. Eu saía no Boi de Rosário, que é um boi de uma cidade, né, bem próxima daqui da capital, e há 23 anos atrás, a minha mãe, não querendo mais que eu saísse da minha casa e fosse para outra cidade, resolveu me incentivar a colocar o Boi da Lua. Então, a gente está há 23 anos formando essa trincheira, esse boi, como uma promessa, vamos dizer assim, né? Porque no boi aqui no Maranhão, nós fazemos a promessa ao santo. Então, o boi nasce de uma promessa que o dono, a família, né, do dono do boi, resolve fazer essa promessa ao santo padroeiro, né, que é o São João. Aqui no Maranhão não se faz competição. A gente não tem competição entre os nossos co-irmãos, mas a gente quebra a inveja deles, mostrando quem está mais bonito. Qual é o boi que tem mais criatividade nas suas indumentárias, nas suas danças, e aí acaba se criando uma certa competição, mas uma competição sem premiação, porque quem sai ganhando nessa história toda é os próprios maranhenses, porque cada grupo vai querer fazer o melhor em prol da nossa cultura. Os próprios brincantes é que confeccionam as suas indumentárias. O que são indumentárias para nós? São fantasias, né? Nós temos várias costureiras, várias bordadeiras, porque você vai perceber que a roupa do boi é uma roupa de bordados, é um bordado tradicional, né? É um bordado trazido da Europa e que se adaptou, né, com a miscigenação da nossa cultura. Então era toda bordada de canutilhos, né, miçangas, paetês, pérolas, strass. Então todo esse material precisa ser elaborado, preparado. Então a gente tem um período que vai de janeiro até maio para confeccionarmos essa indumentária.
Assim como a escola de samba tem o enredo, o boi maranhense tem o seu tema, né? Tem a sua homenagem. Então, em cima daquela homenagem, daquele tema, ele prepara, né? As roupas são preparadas de acordo com aquele tema. O Bumba Meu Boi foi, desde 97, considerado como patrimônio cultural da humanidade, que a gente tem maior orgulho e maior respeito. Por isso que quando chega no mês de junho, aqui em São Luís, vários turistas, várias pessoas, os próprios maranhenses, têm a satisfação de saírem de suas casas, né, e se destinarem aos arraiais para vislumbrar o grande espetáculo e show que é o Bumba Meu Boi. Eu sou o Washington Coelho, sou agente de cultura do estado do Maranhão, do Bumba Meu Boi da Lua, e meu trabalho é uma arte. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá.